Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje, exatamente hoje, 22 de outubro de 2022, estamos comemorando o aniversário de uma heresia. 178 anos de juízo investigativo. A doutrina adventista do dia que nada aconteceu. Eles marcaram a volta de Jesus para 1843, março de 43, depois março de 44, por fim 22 de outubro de 1844. Obviamente que nada aconteceu. Diante do imbróglio e do que nada aconteceu, eles então criaram uma justificativa. E essa justificativa, eu peguei aqui um texto muito interessante do pastor Nathanael Rinaldi, saudoso, querido pesquisador e apologista, gerou 3 discrepâncias absurdas que eu quero comentar aqui com você nessa data memorável entre os adventistas. E se você é adventista, acompanhe o nosso vídeo até o final. Tenho certeza que você vai poder ponderar se realmente é uma data festiva ou uma data para se chorar e lamentar. Então, eu espero que você fique comigo até o final. Gente, rapidamente aqui, nós vamos sortear agora dia 30, essa belíssima Bíblia apologética com apócrifos do ICP. Ela irá para sua casa, autografada por mim e pelo professor Paulo Cristiano da Silva. Todo dia 30 nós sortearemos uma Bíblia dessa e também alguns outros brindes, no caso agora 3 kits de livros do CACP para os nossos inscritos, amigos e colaboradores do site do Apoie-se. Vai lá, você se compromete a nos ajudar com uma quantia de oferta mensal que não te fará dano ou peso para você ajudar e diante dessa contribuição, seu nome, juntamente com todos, estarão numa caixinha de sorteio que nós faremos todo final de mês, todo dia 30, tá ok? Também, gente, baixe o app do CACP para você ter informações apologéticas aí na palma da sua mão. Outra coisa, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. Nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também, como você está vendo, estou hoje fazendo aqui esse vídeo comemorativo de 178 anos de heresia da Igreja Adventista com a camiseta do Seminário Batista Livre, lá do meu amigo e pastor Jamierson Oliveira. Este aqui eu indico, viu, gente? É seminário bom, bem estruturado, teologia bem elaborada. Tem aqui o meu apoio. Com certeza é uma escola que você vai entrar crente e sair mais crente ainda. Seminário Batista Livre. Vale a pena. Muito bem. Então estou aqui com o estudo do nosso saudoso, querido e amado pastor Nathanael Rinaldi. E ele coloca 3 discrepâncias que a doutrina ou a heresia do juízo investigativo acaba levando-nos. E a primeira é que dentro do contexto do juízo investigativo, nós temos pecados perdoados, mas não cancelados. Olha aí, livro de Ellen G. White, O Grande Conflito. Olha o que ela fala. A obra do juízo investigativo, extinção dos pecados, deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Olha que interessante. Então, vejam, senhoras e senhores, você tem, ao aceitar Jesus, os seus pecados perdoados, mas não cancelados. Estes pecados que outrora subjugavam você, antes de você aceitar Jesus,
ao aceitar Jesus, ao pedir perdão a Cristo, eles foram perdoados, mas não cancelados. Somente depois de um escrutínio chamado juízo investigativo é que talvez, porque a própria Ellen White fala, lê-se nomes, aprova-se e reprova-se nomes. Então, é uma questão misteriosa. Inclusive, isso gera dentro do coração do adventista uma incerteza. Ele morre sem ter plena convicção da sua salvação, porque ele ainda tem que passar por um escrutínio, o que é um absurdo. Então, primeira discrepância dessa heresia: pecados perdoados e não cancelados. Uma outra problemática que gera essa heresia é que Jesus, que é o supremo intercessor, vira juiz, executor. Olha o que Ellen White fala no Grande Conflito. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Então, ela coloca Jesus Cristo como um juiz. Então, a partir de 1844, Jesus julgará os que já morreram e está julgando os que morrem hoje. Então, eles passam por um julgamento que pode ser para a salvação ou condenatório. Então, Jesus está numa posição de juiz, de condenador, daquele que executa a justiça e ponto. Não aquele que intercede, não como um advogado de defesa, mas como um promotor de acusação. A Bíblia vai dizer o seguinte, Romanos 8:34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja, Paulo está falando em Romanos que Jesus é o nosso intercessor. Hebreus 7:25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Novamente, o autor de Hebreus coloca Jesus como intercessor e não como juiz. 1 João 2:1, muito conhecido. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que Jesus é o nosso intercessor e não um juiz de acusação ou um promotor de acusação. E por fim, uma terceira discrepância: a doutrina do juízo investigativo vai colocar a obra da redenção como incompleta. Olha o que diz Ellen White. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegura-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico, havia uma expiação ao fim do ano. Semelhantemente, antes que complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Então, olha que discrepância, olha que absurdo. Eles inventam que os nossos pecados contaminam o céu, e esse céu precisaria, no caso, ser purificado, e isso começou a ser feito, segundo Ellen G. White, em 1844. Então, a obra de Jesus não se acabou até essa data. O que Jesus disse lá em João 19:30, tetelestai, está consumado, e ali é acabado perfeitamente no grego, não é verdadeiro para Ellen G. White, porque então Jesus só agora em 1844 estaria terminando a sua obra.
Ele não acabou na cruz. Eu tenho aqui no canal do CACP Vídeos pastores adventistas falando que a obra não acabou na cruz. Então, gente, olha como é que um abismo chama outro. Por causa desse dia que nada aconteceu, que foi 22 de outubro de 1844, nós temos 3 discrepâncias horríveis. Recapitulando. Primeira, pecados perdoados e não cancelados. Segunda, Jesus é juiz ao invés de intercessor. Terceira, uma redenção incompleta. Então, que coisa terrível é isso para a cabeça das pessoas que estão dentro dessa seita. Eles estão com a sua salvação comprometidas por causa de uma heresia obtusada, enviesada, que não tem realidade na teologia bíblica. E olha, gente, mesmo na cosmovisão hebraica ou judaica, isso não faz um mínimo de sentido, porque eles dizem que 22 de outubro é o dia do Yom Kippur, o dia da purificação. Então, por isso que Jesus saiu do santo lugar nos céus e entrou no Santíssimo. Bom, como é que no céu tem um lugar mais santo que o outro? Mas vamos aceitar as implicações. O problema é que na história, tanto dos caraítas, que é uma seita judaica, quanto do próprio judaísmo, nós nunca tivemos nesses calendários, porque é calendário lunar, o Yom Kippur na segunda quinzena de outubro. É sempre no final de agosto, de setembro e começo de outubro. Ou seja, exegeticamente falando, causa 3 discrepâncias horríveis. E historicamente falando, dentro da cosmovisão judaica, tem uma dificuldade insuperável, que nunca o Yom Kippur aconteceu na segunda quinzena de outubro. Sem contar que o Yom Kippur, ele pode ser até uma figura redentiva, mas ele não vai acontecer no céu como acontecia na terra. É uma analogia falha, levar o Yom Kippur para o nível celestial. Jesus já purificou todas as coisas com a sua morte na cruz e com o seu brado dizendo tetelestai, está consumado. Logo, podemos ter certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Tá bom, gente? Então, assim, não são 178 anos para ser comemorados. São 178 anos de confusão, de heresia, de deturpação e de sofrimento para aqueles que acreditam nesse engodo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e te libertar dessa mentira. Tá ok? Se você gostou, por favor, mande esse vídeo para um amigo adventista. Quem sabe o Espírito Santo, através da minha explanação, possa falar ao coração dele. Muito obrigado pela sua audiência. Se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.